Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Estamos aqui no canal Contexto Bíblico e você que ainda não se inscreveu, se inscreva, e você que está assistindo pela primeira vez aí o vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações, porque todas as vezes que for lançado aí um vídeo novo, você é notificado, ok? Bom, quero dizer aqui que nesse canal você vai aprender a interpretar os textos bíblicos corretamente. Esse canal ele tem uma finalidade, um objetivo de analisar vários textos que, à primeira vista, ao ler a primeira vez, ela parece ser difícil de entender. Logicamente que tem texto que é bem mais simples, né? Numa primeira leitura, você já consegue compreender. Mas tem texto que parece contradizer outros textos das Escrituras. Então esse é o objetivo do canal, é ajudar você a compreender melhor o texto bíblico e até para que você não venha ser enganado com textos que porventura alguém possa isolar ele, e quando você isola um texto bíblico, você dá um sentido totalmente contrário àquilo que o texto está querendo realmente dizer. Então hoje nós vamos analisar mais um texto aqui da Palavra de Deus, que está lá em Mateus capítulo 15, versículo 11. Vamos ler? Diz assim, olha, eu até acredito que é um texto que com certeza você já tem ouvido por aí. Diz assim, olha, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Se nós ficarmos somente com esse verso, com esse texto, você teria coragem, para provar que esse texto está correto, de colocar qualquer coisa na sua boca? Você comeria qualquer coisa, sendo lido fora do contexto, que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas sim o que sai? Você comeria um rato, por exemplo, um morcego, um cachorro, um gato? Nós sabemos muito bem que nós estamos nessa pandemia e, nós sabemos que essa Covid, esse coronavírus, é um vírus natural de animal. E, isso, os chineses lá, você pode pesquisar, eles comem qualquer tipo de animal, qualquer porcaria eles colocam na boca, eles comem. E nós vimos aí a situação como está. Então muitos, até evangélicos, cristãos, até bem intencionados, mas pegam um texto desse aqui isolado e diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem. Então você pode comer qualquer coisa. Por que estou dizendo isso? Porque você vai encontrar também na palavra de Deus alguns outros textos, por exemplo, eu vou citar aqui Levítico capítulo 11, por exemplo. Você pode ler lá depois Levítico capítulo 11, a partir do verso 1 em diante. Ali quando Deus ele permitiu todos nós comer carne, porque até então nós não comíamos carne. A alimentação original do ser humano, nós que somos criacionistas e cremos que fomos criados por um Criador, ele nos deu uma alimentação vegetariana. Isso você pode ler lá em Gênesis capítulo 2. Então, a nossa alimentação era frutas, verduras, legumes, grãos. Essa era a alimentação original do ser humano. Mas você vem decorrendo na história bíblica ali de Gênesis, que houve ali, o pecado se multiplicou, né? E aí houve então uma intervenção divina, houve necessário ocorrer ali um juízo. E qual era esse juízo? O dilúvio. Houve um dilúvio, e então
Deus chamou ali Noé, e Noé pregou ali 120 anos, falando desse juízo, que ia cair um dilúvio. Então, um dilúvio foi uma chuva, mas não essa chuva normal que nós costumamos ver aqui, mas era uma chuva com uma tamanha era a pressão dessa chuva que a água batia na terra e a pressão dessa água ela aprofundava quilômetros e revirava toda a terra. Então, quando Noé, que pregou 120 anos e as pessoas não acreditaram, ele conseguiu salvar somente a sua família, mas ele pregou 120 anos. Você pode ler tudo isso lá em Gênesis, capítulo 6 em diante. Então, quando as águas do dilúvio abaixou, não tinha mais vegetação, tudo foi destruído. Só ficou Noé, a sua família, né? Suas filhas, seus genros, na verdade, seus filhos, né? As suas noras, na verdade, sua esposa. E Deus tinha ordenado para que Noé colocasse 7 pares de animais limpos e um par de animal imundo. Então, desde aquela época, já havia essa distinção de animais limpos e animais imundos. E quando chegou para o povo de Israel ali, aí já mais uma história mais para frente, Deus então ele permitiu que o ser humano, então a partir daquele momento, depois do dilúvio, Deus então ele permitiu que o ser humano, então a partir daquele momento, se alimentasse então de uma alimentação de carnes. Muito bem. E a partir dali então, Deus então ele pede para que Moisés escreva qual que eram os animais que poderiam comer, qual que não poderia comer. Então havia duas características básicas para os animais. O que podia comer, o que não podia comer. Quais eram essas duas características? Primeiro, o animal ele tinha que ter o casco, ou seja, a Bíblia fala unhas fendidas ou casco dividido. Então todos os animais que ele tenha o casco ali do seu pé dividido, esse era uma das características demonstrando que aquele animal poderia ser abatido e poderia comer daquela carne. Mas não só isso. Além disso, esse animal ele teria que ruminar. O que é ruminar? Muitos aí talvez entendam um pouco aí de animais, já tratou de animais, né? Então sabe que tem animais que ele come ali um capim, seja lá o que for, então ele fica mastigando aquilo, né? Parece que ele engole, depois ele joga para a boca de novo e fica ruminando, ele fica mastigando aquilo ali. Isso se chama ruminar. Então, um animal considerado limpo era um animal que ele tinha o casco dividido em dois e ruminava. Então, qualquer animal que tivesse um casco dividido em dois, mas não ruminasse, era uma carne imunda. Era e é. Agora, um animal que ruminasse, mas não tem o casco dividido em dois, também é considerado pela palavra de Deus uma carne imunda. Então, a carne que é considerada uma carne limpa e para o consumo humano, ela tem que ter essa duas características básicas, que é ruminar e ter o casco dividido em dois. Certo? Então ali, Deus então, falando com Moisés, falou: Moisés, faça então ali a lista de animais que pode comer e o que não pode comer. Os animais limpos e os animais imundos. Os imundos não é para comer, não foi autorizado para nenhum ser humano comer. Por quê? Porque eles foram criados para uma outra finalidade, não para ser servido de alimento para o ser humano. Só que o ser humano, muitas das vezes, como dou exemplo aqui novamente lá dos chineses, eles comem qualquer tipo de animal. Só que ali na lista de Levítico você vai ver também
não só os mamíferos, os animais, como você vai ver também na parte de peixes, né? E a parte até de insetos, né? Então ali vai ter as criaturas que nós podemos comer e as outras criaturas que não podemos comer, que não foi permitido por nosso Deus, por nosso Criador. Agora, quando você vai lá em Levítico 11, você percebe que foi quem deu essa ordem, quem deu essa orientação, não foi o padre, não foi pastor, não foi o éder, não foi nenhum ministro, não foi nenhum apóstolo, não foi nenhum desses. Quem deu essa orientação foi o próprio Criador dos céus e da terra. Então, como que eu consigo, agora com esse texto que acabamos de ler aqui de Mateus 15, verso 11, como que eu consigo harmonizar esse texto com esse outro texto sobre esse texto que mencionamos aqui, que está em Levítico capítulo 11, que é a lei dos animais que podemos comer e que não podemos comer. Como é que eu consigo harmonizar? Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que Deus, ele não muda. A Bíblia diz também que não há sombra de variação em Deus. A Bíblia diz também que a palavra de Deus, ela é eterna. E ela dura para sempre. Então, o que Deus falou na criação, antes do dilúvio, depois do dilúvio, com Abraão, depois com os profetas, depois vem Jesus, os apóstolos, é a mesma palavra. Nós já falamos isso em outros vídeos, e isso é muito sério, porque nós vimos que é complicado você confiar em uma pessoa que ela tem uma palavra, ela te fala uma coisa ontem e hoje ela te fala uma outra coisa. Ou seja, a pessoa tem duas palavras. Será que esse Deus ele fala uma coisa lá no Velho Testamento e no Novo ele já fala, mudei, agora não é mais assim. Então, nós sabemos muito bem que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus. Apesar que foi escrita por homens, mas homens foi inspirado para escrever. Eles não escreveram pela sua própria vontade. Então, levando isso em consideração, nós precisamos, para nós podermos entender esse texto aqui, que muitas pessoas pegam esse verso e tira ele do contexto, isola esse texto para dizer que não importa o que você come, porque isso aqui não faz mal, só um pouquinho, mas você colocaria um veneno de rato na boca? Tudo bem que nós estamos exagerando um pouco aqui, mas só para a gente entender aqui a questão do contexto. Você colocaria um veneno de rato para provar, não, esse texto aqui está correto, nada que entra pela boca contamina o homem? Então, o que realmente Jesus quis dizer aqui? Outro detalhe, quando fala assim, falou o Senhor a Moisés todas essas coisas, fala, olha, desses animais podereis comer, desses não podereis comer. Jesus, ele diz lá em João 10, versículo 30, ele diz assim, eu e o Pai somos um. Porque Jesus, ele é Deus. Deus Filho, mas ele é Deus. A Bíblia diz que o Verbo estava com Deus. E o Verbo é Deus. Então Jesus, ele é o próprio Deus, o Criador. Ele estava envolvido na criação tanto do planeta Terra como dos seres humanos. Então, como que Jesus fala uma coisa lá e agora ele muda de ideia? Então ele fala que o animal é imundo, a carne dele é imunda, e aí depois fala, não, mudei de ideia. E nós tratamos um pouco disso, desse assunto. Na realidade, eu não estou querendo entrar no assunto exatamente de alimentação, mas é só para nós podermos contextualizar aqui um pouco,
para que nós possamos entender muitos textos que as pessoas acabam isolando e dar um sentido totalmente ao contrário do que realmente o texto está dizendo. Mas para que possamos entender, então, Mateus 15, verso 11, há necessidade de nós lermos, então, todo o capítulo 15. Eu não vou ler todos os versos, mas vou precisar ler alguns versos para que nós começamos a interpretar o que Jesus quis dizer quando ele fala essas palavras, que não é o que entra pela boca e contamina o homem, mas sim o que sai. Ok? Vamos lá então. Mateus capítulo 15, versículo 1. Veja só. Diz assim, olha. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram. Muito bem. Então aqui diz que vieram até Jesus alguns fariseus e escribas e se aproximou de Jesus e Jesus estava com seus discípulos. Quem que eram esses fariseus e escribas? Eles eram naquela época os líderes da sinagoga. Eles eram, podemos dizer assim, eles eram um partido dentro do judaísmo. Então, por exemplo, os fariseus, eles, além de seguir o Pentateuco, o Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, eles seguiam também regras e tradições que eram passadas de geração a geração, que era passado oralmente. Assim os escribas, mesma coisa. Os escribas também, assim como os fariseus também, eles participavam ali do sinédrio, que era uma cúpula, era os líderes da sinagoga. E os escribas também, eles escreviam, reescreviam ali os textos sagrados. E eles faziam parte dessa liderança tanto religiosa como política do judaísmo. E eles não criam que Jesus era o Messias, o ungido, o prometido. Eles não criam. Eu não vou explicar por que eles não criam, porque nós vamos entrar em outro assunto. Eu acho que até falei em outros vídeos já a respeito. Você pode, olha aí nos vídeos que você vai ver por que eles não criam que Jesus era o Messias. Mas eles não criam que Jesus era o Messias. Eles estavam esperando o Messias. Mas quando veio Jesus, eles não criam que esse Jesus era o Messias prometido. Muito bem. E por eles não crer, então eles sempre estavam ali, acompanhando Jesus ali, rodeando Jesus e o Jesus com seus discípulos, e sempre fazendo perguntas para Jesus. Seriam perguntas assim para provocar, para saber o que Jesus ia responder, para ver se Jesus caía em alguma contradição. Essa era a finalidade. Então agora nós começamos aqui a contextualizar, a analisar o contexto. É isso que é contexto. Então é necessário você saber da história, né? É necessário saber qual que era a situação, qual que era o problema que foi levantado ali, para poder entender então todo o texto bíblico. Assim é a forma correta de você entender a Bíblia. Ok? Então esse canal aqui é para ajudar você a compreender melhor a Bíblia. Então tem muitos textos que nós vamos tratar nos outros vídeos aí para frente que vai te ajudar muito a tirar muitas dúvidas que você tinha. E aí você vai ter a oportunidade de não ser mais enganado por muitas pessoas que talvez até não propositalmente, mas da forma que as pessoas aprenderam, acaba passando. Então nós vimos aqui que os fariseus e os escribas perguntaram. O que eles perguntaram? Aí no versículo 2 diz o seguinte: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então eles chegaram até Jesus. Por que os seus discípulos eles transgridem a tradição dos anciãos? E qual que é a tradição? E eles dizem assim, olha:
pois não lavam as mãos quando comem. Então eles viraram para Jesus e perguntou assim: Mestre, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Porque eles não lavam as mãos para comer ou quando comem. Mas será que os discípulos não lavavam as mãos para comer? Na verdade, aqui, os fariseus, os escribas, não estavam questionando a questão da parte higiênica, porque os discípulos eram higiênicos, eles lavavam a mão normalmente. Mas qual que era a tradição dos anciãos? E se você pesquisar, se você buscar lá a tradição, lá na época de Jesus, na época daqueles escribas e fariseus, era uma lavagem cerimonial. Eu estou aqui com a Bíblia na versão Almeida atualizada, mas se você pegar, por exemplo, a NVI, que é a nova versão internacional, vai dizer lá que eles lavavam as mãos cerimonialmente. Era um ritual. E eles lavavam as mãos de uma forma toda especial. Então eles lavavam a mão 7 vezes. Eles colocavam uma quantidade de água na mão, ao ponto dessa água ficar parada na palma da mão, como se fosse uma casca de um ovo. E eles levantavam as mãos, inclinavam as mãos um pouco para cima, para que a água começasse a descer para o punho, mas o limite era o punho. Depois eles voltavam as mãos para baixo, para a água começar a voltar de novo, para escorrer pelos dedos, com os dedos esticados para frente. E eles faziam esse ritual 7 vezes, que era o sistema de purificação. Então, digamos assim, essas leis orais que eram passadas de geração a geração, que era falada, eles seguiam muito isso. Por que eles seguiam? Porque depois do cativeiro babilônico, eles quis fazer uma cerca para proteger a lei de Moisés. Então eles formalizaram 613 leis adicionais. E nessas leis tinha esses vários rituais. Vários rituais. Então, para eles, o povo de Deus tinha que seguir todos esses rituais. Então, nesse sentido, eles perguntam por que os seus discípulos eles transgridem a tradição dos anciões. Por quê? Porque os discípulos não ficavam lavando a mão, fazendo todo aquele ritual, toda aquela lavagem cerimonial para poder comer. Aqui não está se tratando, quando você for lá, por exemplo, só para você ter uma ideia, para a gente entender melhor, se você for para Marcos capítulo 7, a partir do verso 1, que está falando do mesmo assunto, porque talvez alguns aí podem entender, mas alguns talvez não entendam, por que existe 4 evangelhos? Porque cada um escreveu para um público diferente, mas fala dos mesmos assuntos. Fala do nascimento de Jesus, fala da vida de Jesus, da sua crucificação, da sua ressurreição. Todo o ministério de Jesus. Então os 4 evangelhos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam do mesmo assunto. Eles falam do mesmo assunto. Então, em Marcos capítulo 7, diz assim: Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão, veja, qual que era a comida aqui? Pão. Então, aqui nós já descarta a questão que não está falando de animais, não está falando de animal imundo nem animal limpo, porque para os judeus era muito sagrado essa questão de animais limpos e imundos, eles seguiam a risca. Jesus também não comia esses animais imundos, os discípulos também não comiam, vamos ver isso para frente. Mas aqui está dizendo, no verso 2 do capítulo 7 de Marcos, de São Marcos, diz assim: E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus
observando a tradição dos anciãos, não come sem lavar cuidadosamente as mãos. E na NVI, como diz, na nova versão internacional, está dizendo assim, que não come sem lavar cerimonialmente as mãos. Então, qual que era o problema? Qual que era o problema aqui que foi levantado? Que os fariseus colocou para Jesus responder. Na verdade, não colocou para Jesus responder, foi uma acusação. Por que os seus discípulos não transgridem a tradição dos anciãos? Por quê? Porque eles não lavavam, ficavam fazendo aquilo com a mão. Os fariseus, os judeus, muitos dos judeus, os escribas, os saduceus, eles tinham muitos rituais. Jarro, cama, eles faziam todo o sistema de purificação. Para você ter uma ideia, se uma sombra de um soldado romano passasse e refletisse neles, eles iam fazer todo o sistema, porque eles achavam que ficava contaminado. Então, essa era a questão aqui. A questão aqui não era de animal imundo, de animal limpo, nada disso. Aqui está falando sobre de lavar as mãos. Mas vamos seguir. No verso 3 de Mateus 15. Vamos voltar para Mateus 15. Nós estamos vendo o contexto do texto que lemos a princípio, que é Mateus 15, verso 11. Agora nós estamos no verso 3. Diz assim: Ele, porém, lhe respondeu. Ou seja, Jesus então respondeu para os fariseus: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Então eles também tinham, além dessa tradição de lavar as mãos, e tinham outras tradições aqui também, que está no decorrer do capítulo 15, mas não vou entrar nesse assunto, para não ficar muito grande o vídeo. Mas eles tinham outra tradição e Jesus fala: Por que vocês também transgridem o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Seguindo. E aí então, no verso 10 do capítulo 15, e tendo convocado a multidão, ou seja, Jesus então convocando a multidão ali, que estava perto deles, e diz: Ouve e entendei. Aí vem o verso 11 que nós lemos no começo. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Estão entendendo? Então Jesus está falando aqui no contexto de que? Lavar as mãos. Agora nós vamos prosseguir com o texto para ficar mais provado isso. Vamos lá. Verso 12. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, Jesus, eles se escandalizaram. Ou seja, eles se ofenderam, se ofenderam, né? Eles ficaram indignados porque o Senhor falou assim para eles. Eles se ofenderam. Então, ele, porém, respondeu, ou seja, Jesus então respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Verso 14. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Verso 15. Então lhes disse Pedro. Então Pedro, um dos discípulos, depois apóstolos, né? Mas aqui no momento era discípulo. Olha que Pedro falou assim para Jesus: Explica-nos a parábola. Outro ponto a ser analisado. Pedro agora vira para Jesus e fala: Senhor, explica-nos a parábola. Se você abrir lá depois, Mateus capítulo 13, verso 34 e 35, Marcos capítulo 4, verso 33 e 34, você vai observar ali que Jesus, a maioria dos seus ensinamentos foi tudo por parábolas. Diz a Bíblia que Jesus abriu sua boca em parábolas, e sem parábola nada disse. Então ele explicava os princípios do reino de Deus por parábolas. E o que é uma parábola? Parábola é uma ilustração, é uma comparação, é uma metáfora que Jesus usava para poder ensinar um princípio do reino de Deus. Então Jesus fazia muitas comparações do reino de Deus, usando parábolas. E isso aqui também era uma parábola. Por isso que Pedro fala aqui
explica-nos a parábola. E diz lá em Marcos 4, 33 e 34, que quando Jesus falava em parábolas e aquelas pessoas não entendiam, principalmente os fariseus, saduceus que não acreditavam nele, depois que eles se afastavam, né, quando Jesus dava a resposta ali com parábola, Jesus então chamava os discípulos em particular e explicava para eles, porque nem os discípulos entendiam, mas como eles estavam unidos com Jesus com um coração sincero, então Jesus então pegava eles em particular, vem cá, e começava a explicar a parábola para os discípulos. Então, no versículo 16 diz assim, Jesus porém disse, também vós não entendeis ainda? Agora Jesus começa a explicar para eles. Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Verso 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Então, na verdade, Jesus está falando assim, olha, aqueles fariseus, apesar de ter uma aparência de piedade, uma aparência cristã, uma aparência de ser o povo de Deus, mas o seu coração está cheio de coisas ruins. E é o que está dentro do coração. E quando a Bíblia fala coração, está falando da mente. É onde surge as coisas ruins e as coisas boas, né? Depende do que você se alimenta. Mas ele diz aqui, o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Então aqui Jesus explica a parábola. Parábola é uma comparação, é uma ilustração. E eu vou dizer uma coisa para você. O livro de Apocalipse é um livro que 99% é simbólico, assim como parábola. E a parábola, como Apocalipse, ele não pode receber uma interpretação literal. Nenhuma parábola você pode interpretar ela literalmente. Aí você me pergunta, então, Éder, como é que eu entendo uma parábola? Você precisa encontrar outros textos que vai explicar a parábola. Porque esse é o princípio do estudo do texto bíblico. A Bíblia, ela é um livro técnico, podemos dizer assim. É um texto esclarecendo outro texto. É um texto lançando luz sobre outro texto. Talvez um texto que você lê isoladamente parece obscuro para você. Mas aí você vai pegar um outro texto para esclarecer aquele texto que você leu e não entendeu. A finalidade desse canal é isso. Não é te explicar a Bíblia para você. É te ajudar a encontrar os outros textos para explicar aquele texto. O Apocalipse, por exemplo, se você for estudar o Apocalipse, se você não tem um aparato, se você não tem um apoio das outras escrituras, de outros textos, você não consegue entender o Apocalipse. E uma pessoa que pega o Apocalipse e quiser interpretar por si mesmo, vai falar besteira. É uma forma errada de interpretar a Bíblia. Qual é a forma correta de interpretar a Bíblia? Um texto explicando outro texto. Ok? Então, agora no verso 20, para a gente fechar aqui, verso 20, diz assim: Jesus continua dizendo: são estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Fechou o contexto. Qual que era o problema? A questão da lavagem da mão cerimonialmente, ritualmente, que eles faziam. Eram rituais que eles queriam impor às outras pessoas, que não tinha nenhum valor, que eles inventaram ao longo dos anos, por medo, eles ficaram com tanto medo de ser cativo de novo em Babilônia ou em qualquer outra nação, que eles inventaram essas leis que eram oralmente passadas para poder proteger a lei principal de Deus. E fizeram todos esses rituais, toda essa parte cerimonial. Ok? Então é isso.
Espero que tenha te ajudado bastante aqui essa explicação. Espero que você tenha gostado aí desse vídeo. Obrigado por você ter ficado até o final. Nós vamos aprender bastante aqui nesse decorrer aí de tempo aí que nós vamos estudando. E que eu quero dizer para você que uma das formas que nós estamos passando por essa pandemia é simplesmente por descumprir uma ordem direta do assim diz o Senhor. Quando Deus fala uma coisa, é aquilo mesmo. Quando ele fala que pode, porque pode. Quando ele fala que não pode, porque não pode. Não é porque Deus é ruim. É porque ele quer o seu bem. É porque ele quer o nosso bem. Porque ele quer a nossa saúde. Se ele falou que não pode comer, e depois você pode ver lá em Isaías, se eu não me engano, lê o capítulo 65 e 66. Porque tem um animal que Deus proibiu de nós comermos. Porque foi ele que criou esse animal com uma finalidade. Não para nós se alimentar dele, que é o porco. O porco ele tem as unhas fendidas. Só que ele não rumina. Ele tinha que tanto ruminar como ter as unhas fendidas, o casco dividido em dois, que é da pata, né? Só que ele tem o casco dividido em dois, só que ele não rumina. E muitas pessoas comem a carne de porco, só que Deus, ele proibiu para o nosso bem fazer essa carne, esse animal, como alimento. Como ele proibiu você comer urubu, rato, gato, cachorro, morcego. Mas o pessoal lá da China estão comendo isso. Mas tudo bem, talvez eles nem tenham esse conhecimento. Né? E às vezes a pessoa também não tem esse conhecimento. Ainda bem que a Bíblia diz lá em Atos 15 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se a pessoa está fazendo errado, às vezes por não saber, é uma coisa. Mas depois que começa a saber, aí muda um pouco. E se nós estamos numa situação dessa, simplesmente por uma quebra de uma lei da saúde que foi colocado lá atrás. Eles foram comer morcego, foram comer rato, foram comer todo tipo de porcaria. Pronto. A doença que estava no animal passou para o ser humano e do ser humano passou para todo mundo. E estamos sofrendo. Então é isso. Obrigado aí pela sua paciência. E se você gostou desse vídeo, compartilhe aí, dê seu like, né? E ajude aí o canal para a gente crescer e ajudar as outras pessoas, ajudar a entender melhor a palavra de Deus, né? Dentro dos seus contextos. Vamos tratar aqui de muito texto que aí o mundo evangélico, enfim, as pessoas, enfim, que isola os textos e o texto isolado acaba dando uma outra ideia que na verdade não é uma interpretação correta, ok? Que Deus abençoe você, abençoe sua família, que Deus abençoe também os seus estudos. Fique com Deus, até a próxima.